Estão com medo de eu levar para casa, botar no bolso? Mais uma vez nós vamos continuar a meditação em Salmos. Feliz, a gente tem alguns visitantes, mas feliz ali pelo Evandro, lá no cantinho, as irmãs chegaram ali depois. É uma alegria tê-los aqui conosco. E só para explicar aos irmãos, nós aqui nessa igreja temos pregado de maneira sequencial e expositiva. Ou seja, nós lemos juntos a Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então, cada domingo que nós estamos aqui reunidos, nós abrimos a Bíblia no mesmo livro, até acabar o livro, de capítulo a capítulo, para que nós entendamos os conselhos de Deus. Nós já estamos há algumas semanas, alguns meses nos Salmos, e hoje nós iniciaremos o Salmo 33. Então, se você viesse na semana passada, você teria ouvido o Salmo 32, na semana retrasada foi o Salmo 31, e assim a gente está seguindo, lendo livros sequencialmente, capítulos sequencialmente, e de forma expositiva. Então, é algo que talvez, se a sua igreja, ou se você não é de alguma igreja, não faz dessa forma, você vai perceber se continuar nos visitando. Então, você percebeu também que no início do culto nós lemos os salmos anteriores. Então, já lemos o Salmo 32, lemos trechos que são relevantes para nós entendermos o texto dessa noite. Então, há 2 semanas atrás, eu estava aqui lendo com os irmãos o Salmo 31, um salmo bem pesado, de lamento, de tristeza, que, de alguma forma, me chamou a atenção pela reação que a igreja teve em relação a esse salmo. Particularmente, muitos irmãos vieram conversar comigo, nós conversamos a respeito do Salmo 31, a tristeza, o lamento. Às vezes nós estamos rindo, brincando aqui, rindo e brincando no trabalho, mas as coisas não estão tão boas emocionalmente. E ouvir um homem de Deus como Davi falar a respeito do seu lamento, da sua dor, entender a teologia do sofrimento faz com que a gente sofra melhor, chore melhor, se alegre melhor também. Então, foi bom ver que Deus falou conosco no Salmo 31. Domingo passado, Salmo 32, não posso falar pelos irmãos, mas posso falar por mim. Deus falou muito comigo. O nosso irmão, diácono Antônio Carlos, trouxe Salmo 32, a respeito da confissão dos pecados. Pensamos no homem Davi, um homem de Deus que pecava e, pecando, percebia a grandeza e a maravilha que é ser perdoado por Deus. Hoje, Salmo 33. Salmo 33 é um pouco diferente. A minha esposa Mirari falou que é bom que eu pregue salmos assim. Ela fala que eu sou muito melancólico, tudo que eu prego é muito triste. Ela fala, bom, você vai ser forçado a falar de alegria. Salmo 33 é o salmo da alegria, salmo de exultação, salmo de louvor. Então, se a Mirari fala isso, ela me conhece, né? Realmente eu sou muito mais dos salmos mais pesados e mais tristes, mas o Salmo 33 é um pouco diferente. Vai fazer com que nós pensemos a respeito da adoração a Deus. Adorar a Deus é, às vezes, um conceito distante daquilo que a gente está acostumado. Quando eu estou conversando com alguns amigos a respeito da oração, e aí muita gente fala comigo assim, então eu não sei orar, eu não consigo orar, eu não sei a forma certa de orar. E aí eu sempre uso eu esqueci o nome quando a gente coloca uma palavra, quem é militar sabe, né? O cantamestre deve saber disso. Meu pai, fazer prova, você cria uma palavra para poder lembrar dos... como é que é o nome? Acróstico, e esse nome aí mais difícil aí. A ideia, e eu sempre falo isso, pensa na acaso, sempre falo esse acróstico, porque é a forma que eu uso para orar. Adorar a Deus, depois de adorar, confessar os meus pecados, agradecer, suplicar, e eu vou explicando um por um. E aí sempre quando eu explico, você vai adorar a Deus, depois você confessa, agradece, depois suplica, eu falo, vamos orar junto? Aí quando a pessoa começa na adoração, ela começa a agradecer a Deus. Eu falei, não é para agradecer a Deus, é para adorar a Deus. Mas eu estou adorando, Senhor, muito obrigado pela comida. Não, isso é agradecimento.
adorar a Deus é diferente. E as pessoas não sabem como adora a Deus. Adorar a Deus é difícil porque não tem a ver com a gente. Adorar a Deus tem exclusivamente a ver com Deus. Então, por isso que é difícil em primeiro lugar. É difícil em segundo lugar porque para adorar a Deus, você precisa ter uma boa teologia dos atributos de Deus. Você precisa saber quem Deus é. Você precisa saber falar da imutabilidade de Deus, da ciência de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. É por isso que, muitas vezes, na história da igreja, por exemplo, os puritanos separavam um dia inteiro para adorar a Deus. Porque é muito difícil. Você precisa aprender, você precisa ler, você precisa entender quem Deus é para você parar e adorar. Então, é difícil para mim também, você pensar, como que eu fico aqui 10 minutos, 20 minutos, falando quem Ele é, exaltando o nome dEle. Aliás, é isso que a gente vai ficar fazendo no céu, adorando o nome dEle. Como que a gente adora? E o livro de Salmos, os Salmos, especificamente os Salmos de Davi, eles são quase uma aula de adoração. A forma que eu uso para aprender a adorar a Deus, normalmente é ler salmos de adoração. Salmos como esse, Salmo 33. Salmo onde Davi exalta o nome de Deus e onde eu aprendo quem Deus é, aprendo a falar quem Deus é, aprendo a exaltar o nome de Deus. Então, de novo, o texto dessa noite, Salmo 33, é um texto de adoração, é um texto de exaltação, é um texto que vai nos lembrar quem Deus é. E sempre que nós lembramos quem Deus é, nós também percebemos quem nós somos. E percebendo quem nós somos, faz com que essa adoração fique cada vez mais intensa. Porque à medida que você se aproxima de Deus, a verdade de quem você é fica cada vez mais exposta. Porque à medida que você percebe que Deus é amor, você percebe de forma mais clara e nítida que você não é. À medida que você percebe que Deus é santo, você também percebe de forma mais clara e nítida que você não é santo. Então, à medida que nós nos aproximamos de Deus, a pecaminosidade humana, ela é exposta diante de nós. É por isso que a adoração, ela está muito ligada à confissão. É por isso que a gente ora assim, adora a Deus. À medida que você vai adorando a Deus, você para de se comparar com outras pessoas. Porque você pode sim ser um pouquinho melhor que o seu irmão, mas não há possibilidade de você se comparar com Deus. Então, à medida que você adora a Deus, a sua pecaminosidade fica exposta e o seu louvor fica mais real. Nós vamos ler juntos e suplicar para que Deus nos ensine um pouco a adorá-lo. Salmo 33. O livro de Salmos não tem capítulo. Salmo 33, nós vamos ler do versículo 1 até o final. Tem um pregador falecido que dizia que talvez a melhor parte do sermão é quando a gente está lendo o texto bíblico. Então, aproveita essa oportunidade, no momento em que nós estaremos lendo o texto, talvez seja a melhor parte do sermão, porque é a palavra de Deus sendo exposta. Salmo 33, do versículo 1 até o final. Louvor ao Criador e Preservador, é o título na minha Bíblia aqui. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra,
Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, porque cremos no teu santo nome, cremos que o Senhor tem cuidado de nós, cremos que podemos, de fato, estar aqui para ouvir a tua voz por meio do teu Filho Santo Jesus. Suplicamos que o texto seja explicado, que a nossa mente seja aberta para entendermos o que as Escrituras nos ensinam. Senhor, que possamos aprender essa oração de Davi, que possamos não sair daqui emocionados, que não saiamos daqui com qualquer tipo de reação que não seja o Senhor transformando a nossa mente, e que haja de fato um culto racional essa noite, que seja um culto a Ti e a Ti somente. Suplicamos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, é um salmo de Davi, e os irmãos têm ouvido isso todo domingo, mas a gente vai repetir todo domingo, porque todo domingo tem visitante, então a gente precisa falar algumas vezes. E é bom que a gente aprende, né? Mas o livro de Salmos tem blocos, né? São 4 livros dentro do saltério, né? Dentro dessas músicas que a gente tem lido, desses poemas. E esse primeiro livro, nós ainda estamos no primeiro bloco, no primeiro livro, são salmos de Davi. Todos eles, salmos de Davi. Salmos que Davi escreve com muita maestria, porque era um compositor de fato. Era alguém que era envolvido com a música. Alguém que, de fato, sabia o que estava fazendo. Alguém que tinha recebido o dom de Deus para ser poeta, para ser músico, para fazer o que ele sabe fazer, que é adorar a Deus, exaltar a Deus por meio das palavras, por meio dos sons. A gente não sabe as notas, infelizmente. A gente não sabe o ritmo, de como essas músicas eram tocadas, entoadas. A gente tem uma ideia pelos ritmos da época, mas a gente não sabe exatamente como o Salmo 33 era tocado, era cantado. Mas a gente tem aquilo que o Senhor permitiu que nós tivéssemos, que é a letra dos salmos de Davi. Davi tem salmos de louvor, salmos de súplica, salmos de tristeza, de angústia, salmos de adoração, como esse. E esse, especificamente, é um salmo muito pregado, muito conhecido, pela forma que ele coloca Deus acima de todas as coisas, pela forma que ele exalta o Senhor. A adoração a Deus é o tema central desse texto, e é em volta disso que a gente vai falar até acabar a exposição desse salmo. Eu tentei dividir em alguns blocos para a gente entender melhor o que o autor, o que Davi queria falar, o que Deus quer falar com a igreja por meio desse texto. Dividi em 6 blocos. Exultem ao Senhor, do 1 ao 3. O Senhor é Senhor da criação, do 4 ao 9. O Senhor é o Senhor da história, 10 ao 11. Deus é um Deus que intervém, do 12 ao 14. Ninguém pode se esconder dele, de 15 ao 17.
e a segurança que há em Deus, do 18 até o final, 22, se eu não me engano. Então, são blocos que a gente vai comentar aqui, e todos eles giram em torno da adoração. E quando a gente pensa em adoração, normalmente a gente pensa em música, e realmente tem a ver com música. Realmente a adoração tem a ver com música, né? É um texto que os músicos deveriam se importar de forma especial. Deus se importa com a adoração. Aliás, isso deve nos fazer temer, né? Deve nos assustar. Eu falo mais para o pessoal da música, né? É muito importante que a gente entenda que Deus se importa com a música que é cantada na igreja. É muito importante que a gente entenda que Deus se importa com a adoração. E quando a gente pensa em adoração somente com música, a gente perde o que de fato é adoração de maneira mais ampla. Nós não adoramos a Deus somente com a música. Aliás, nós estivemos aqui ontem à noite, num evento liderado pela juventude, nós falamos sobre trabalho e nós conversamos sobre como nós adoramos no trabalho. Falamos sobre a adoração por meio do trabalho e percebemos que o trabalhar também é cultuar a Deus. O que eu faço de 8 às 5 também é adoração. Então, a adoração é ainda um pouco confuso para muitos de nós, e aí eu me coloco nesse meio, porque me parece que a Bíblia trata a adoração de uma maneira muito mais geral do que a gente pensa. E a gente costuma colocar na música um peso que talvez não seja justo a música levar. É mais do que a música. A missão da igreja é adorar. E isso me chama muita atenção. Quando eu estava estudando esse texto, eu vi alguns comentaristas falando sobre a missão da igreja. E, se eu não me engano, todos eles estavam puxando do mesmo, né? Da mesma pessoa, que eu não lembro quem era. Mas os comentários eram os mesmos. A missão da igreja é adorar a Deus. E isso chama atenção porque a gente talvez já tenha ouvido diferente. A missão da igreja é a gente sair e pregar o evangelho. De fato é sair e pregar o evangelho. Mas a gente sai e prega o evangelho para que Deus seja exaltado. A missão da igreja é cuidar dos pobres, é ajudar os necessitados, de fato é. Mas a gente faz tudo isso para que os homens vejam e que Deus seja exaltado. E aí eles vão colocando uma sequência de textos que mostram para nós que, no fundo, no fim das contas, a missão da igreja é fazer com que Deus seja exaltado. A missão do povo de Deus é fazer com que o povo de Deus e o mundo inteiro adore ao Senhor ao olhar para a igreja. O que o povo de Deus quer é que Deus seja exaltado. Aliás, a missão do homem é glorificar a Deus, exaltar a Deus acima de todas as coisas. E se a missão do homem é exaltar a Deus acima de todas as coisas, a missão da igreja também é fazer isso. Então, tudo que nós fazemos é para que o nome dele seja exaltado. Tudo em que nós nos envolvemos é para que o nome dele seja exaltado. E é por isso que o trabalho é culto. Porque eu trabalho para que o nome do meu Senhor seja exaltado no trabalho. É por isso que tudo que eu faço, seja o meu trabalho fora de casa, dentro de casa, cuidando da casa, tudo o que nós fazemos é para que o nome dele seja exaltado. Então eu busco ser organizado para que eu demonstre um Deus organizado. Eu busco ser doador para que eu demonstre um Deus doador. E assim Deus seja exaltado. Falei isso tudo para que a gente entenda que no fim da nossa história, a finalidade, o fim de finalidade é que Deus seja adorado, que Deus seja exaltado. O fim da história, na verdade, é esse. É todo joelho se dobrando e adorando o nome do Senhor. Percebem? É Deus no Apocalipse dizendo para nós que, no fim das contas, você está no meio da história, você está no meio da trama que é uma tensão grande, você talvez nem consiga perceber que Deus está no controle, mas olha, no final, todos vão se dobrar e todos vão adorar o nome do Senhor.
Mas por quê? E Davi responde por quê. Por que Deus deve ser exaltado? Por que Deus deve ser adorado? E adorar a Deus é repetir para Deus, porque Ele é digno de adoração. Isso é adorar a Deus. É dizer para Deus, por meio de oração e de atos, porque Ele é digno. Por que Deus é digno de adoração? Versículo 1 diz: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. E ele começa dizendo para os justos, o que já é o primeiro incômodo. Porque se você já ouviu, eu também sou filho de Deus, e se a pessoa não crê em Cristo Jesus, você pode responder, espero que você não responda isso, é uma brincadeira, mas não, nem todo mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus aqueles que creem em Jesus e obedecem os seus mandamentos, como João nos ensina. A verdade é que a Bíblia é enfática em dizer: os justos são os filhos de Deus. Aqueles que foram justificados por meio do sangue derramado na cruz, eles são filhos de Deus. O restante não é. Porque foi por meio de Jesus que nós fomos feitos filhos de Deus. E sem Jesus, não somos filhos de Deus. Essa é a verdade. A verdade é que, sem Jesus, eu estou completamente perdido. E só em Jesus eu tenho um contato de novo com Deus, os justos. Isso quer dizer que esse texto, esse primeiro momento, está nos ensinando que quem exalta a Deus são os justos. Então, vou falar outra coisa que pode ser pesada também, mas se eu pegar aqui um monte de religioso, colocar uma religião X, Y, Z, e fazer um culto ecumênico aqui, Deus está sendo exaltado? É difícil responder, você fica até preocupado. Como é que você responde isso? Eu vou responder com a Bíblia. Não. Somente os justos podem, por meio desse tipo de adoração, exaltar o Senhor. Tudo, absolutamente tudo, que o ímpio faz, tem raiz pecaminosa. Tudo. Então você vai me dizer assim: o meu trabalho, eu faço com muito carinho, eu faço tudo da melhor maneira possível, como você está dizendo, então eu não estou cultuando ao Senhor? Eu vou te dizer, se você não tem Cristo Jesus, o teu trabalho é pecaminoso. Porque toda a justiça do homem é como trapo de imundícia diante de Deus, se não for por meio de Cristo Jesus. Então você pode ter um conceito muito belo de que, olha, eu cresci na igreja e minha mãe e meu pai sempre falaram que eu só podia ter relações íntimas depois de casar. E você faz tudo certo. Só que você não é da igreja, só é uma questão cultural, só é algo que você fez porque você ouviu desde pequeno. Mas aí você casa e você acha que está fazendo tudo para a glória de Deus. E eu vou te dizer, sem Cristo Jesus, é um casamento pecaminoso. Mas eu não fiz nada. É um casamento pecaminoso. Porque se não há Cristo Jesus, tudo, absolutamente tudo, que um homem faz é pecaminoso. Isso não quer dizer que não é bom, isso não quer dizer que não há verdade, isso não quer dizer que não há beleza. Pode ter bondade, pode ter beleza, pode ter verdade, pode ter uma moral muito bonita, até invejável, até melhor do que a dos crentes. Ainda assim, não é culto a Deus. Ainda assim, não é culto a Deus. O versículo 1 está dizendo que os justos exaltam o Senhor. Aos retos fica bom, aos retos é bom louvá-lo. Aos retos, aos justos, foi separado a possibilidade de adorar o Senhor. Quem adora o Senhor é o crente. É o papel do crente adorar. Só ele, por meio de Cristo, pode fazer isso. Tudo o que o não crente faz é pecaminoso em última análise. No sentido que erram sempre o alvo, erram o objetivo, que é a glória de Deus. Então, foi dado ao povo de Deus, aos filhos de Deus, a missão de adorar a Deus. Nós, povo de Deus, a nós foi dada essa missão. A nós, se nós estamos em Cristo Jesus. A nós, se cremos em Cristo Jesus de fato. A nós
foi dada a possibilidade de sermos chamados de justos. Não porque somos justos mesmo, mas porque fomos justificados por meio de Cristo Jesus. Versículo 2: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. E aí Davi vai falar de música. Davi era músico, a gente sabe disso, a gente ouve isso o tempo inteiro. E Davi está dizendo, olha, adore ao Senhor com música, adore ao Senhor com harpa. Existem alguns teólogos que entendem que esse texto especificamente nos instrui que existem alguns instrumentos que podem ser tocados ou não num culto a Deus. Mas a maioria entende que o que Deus está querendo nos ensinar aqui é basicamente que o louvor faz parte da adoração a Deus. O louvor faz parte do que Deus pensa a respeito do que é adoração. E é importante a gente pensar isso. Primeiro, Deus pensa adoração. Deus tem um padrão de adoração. E a gente deveria temer isso. A gente não pode, absolutamente não pode, chegar num culto à noite e inventar formas de adorações diferentes daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Deus intencionou um tipo de adoração específica que Ele recebe. Então você não pode dizer, não, mas no meu coração Deus sabe que a intenção é boa. Primeiro eu teria muito medo de falar isso, porque Deus sabe de fato o que tem no teu coração. Então se você se conhece um pouco, você teria medo de falar que Deus sabe o que está no teu coração. Segundo, não importa. Deus estabeleceu um método, uma forma em que Ele é adorado. E essa forma precisa ser seguida porque Ele é Deus. E é por isso mesmo, é porque Ele é Deus, Ele definiu a forma que Ele recebe adoração. Você vai lembrar de homens, por exemplo, que tentando fazer algo que parecia bom, tocaram na arca e foram ali castigados no mesmo momento. A intenção era ruim? Não sei, acho que não. Mas não é a forma que deve ser feita. Deus tem um modelo de adoração. Deus recebe um tipo de adoração. E nós, principalmente os músicos... Cadê o Vitão? Tá aí? Não, né? Se safou o Vitão. O Vitão que é o líder da música agora, né? Essa mudança. São 3? Tá bom, então tá aqui, tem um monte de gente aqui. Os músicos da liderança da música deveriam temer. Porque, primeiro, Deus recebe um tipo de adoração específica. Segundo, porque quem canta na igreja traz a teologia da música da igreja. E, de alguma forma, ensina a igreja. De alguma forma, ensina a igreja, talvez, às vezes, de forma mais profunda do que a palavra. Porque, às vezes, a música, ela toca na emoção das pessoas e trechos, textos, pensamentos são fincados no coração da pessoa. A música é algo que Deus se importa. Deus se importa tanto que o texto é claro em dizer para nós duas coisas diferentes. Primeiro, ele diz, tangei com arte, e depois, júbilo. Interessante, não? Porque ele está dizendo assim, olha, não ache que é só música. Tanger com arte quer dizer, se importe. Calvino, no seu comentário, vai dizer assim, esse trecho, especificamente nesse momento, no original, tem uma ligação direta com as notas corretas. Então eu não posso tocar mais aqui na igreja, porque estou ferrado. Mas com as notas certas, de maneira correta. Deus se importa com a beleza da música. Tangei com arte é Deus dizendo, toque de forma bela, se importe com a arte da música, se importe com a forma que está sendo tocado. Olhe com cautela, com carinho, para a música em si. Só que ele vai dizer, tangei com arte e com júbilo. Algo que tem a ver com a técnica musical e algo que tem a ver com a adoração do coração. É difícil. A responsabilidade do músico é grande. Tem gente que fala assim, não,
eu vou chegar depois hoje, porque eu só vou perder a música. Você perdeu uma parte do culto. Porque a parte da música é culto a Deus. Assim como o contrário, né? Tem gente que fala, vou para a música e depois vou embora. Você perdeu uma parte de Deus falando por meio da sua palavra, porque tudo é culto. E Deus se importa com isso. Pensar, Deus se importa, deve nos fazer, pelo menos, olhar para aquilo com cuidado. A música é importante para Deus. Deus se importa com aquilo que nós estamos cantando. E a música, de fato, é algo que é capaz de mudar pensamentos, é capaz de alterar emoção. Ontem, conversando com a Raquel, e a gente estava cantarolando uma música, aí eu e ela falamos juntinho assim, forte, né? A música forte. Porque a gente nem percebe, né? A gente está acostumado com músicas, as músicas são fortes mesmo hoje em dia. E a gente está cantarolando a música e não percebe a profundidade daquilo que a gente está cantando às vezes. Músicas da igreja, músicas fora da igreja. Deus se importa com a música. E no mínimo a gente tinha que pensar a respeito dela. Eu não vou mais tocar em música aqui, mas queria que os irmãos pensassem nisso. Antes de um governo mudar, antes da estrutura econômica mudar, antes de pessoas serem transformadas em pensamento, percebam, sempre começa nos livros, na música, na arte, no teatro, no cinema. Sempre. Por quê? Porque a música, a arte, a beleza foi criada por Deus e tem uma força que a gente às vezes não imagina. Então, cuidado com a forma que nós, ou que você olha para a música, para a arte. Isso importa para Deus, e importa para o culto a Deus. Então, que a gente vai continuar e que as nossas músicas, que os nossos louvores sejam sempre pautados numa boa teologia. A igreja é responsável por isso. Nós, os irmãos da igreja, vocês são responsáveis pelo que eu estou pregando aqui, presbítero Cantamessa, diácono Luiz, diácono Antônio Carlos, pastor Hilton, qualquer pessoa que tem pregado aqui, Arthur, vocês são responsáveis. Vocês não podem deixar que algo errado seja pregado aqui. Mas vocês também são responsáveis pela música. E vocês devem falar, devem saber e lembrar que Deus se importa com a teologia da música, com a forma que nós adoramos a Deus nesse lugar, por meio dos louvores. Entoai-lhe novo cântico, versículo 3. Tangei com arte e com júbilo. Por quê? Vai continuar Davi. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. A partir de agora, Deus começa a nos ensinar algumas maneiras de adorá-lo. Nós devemos exaltar a Deus, devemos louvar o nome dEle. E Davi vai dizer, nós devemos fazer isso tudo porque a palavra dEle é reta. Porque a palavra dEle, de fato, não faz curva. A palavra dEle, tudo que Ele faz, é fiel. E o comentário de Calvino também diz assim, ele fala que é estranho Davi falar assim, olha, cantemos um novo cântico. Aí ele vai dizer, porque Deus é fiel. E aí Calvino vai brincar, né? Eu entendo como uma brincadeira. Como assim, um novo cântico e Deus é fiel? Isso é novo para quem? Para quem Deus é fiel é novo? Até para quem não é crente, a gente sabe que esse é um texto que a gente coloca no carro. Né? No meu carro não, mas o pessoal coloca no carro. Bota assim, Deus é fiel, você vê Deus é fiel em outdoor, Deus é fiel, tatua no braço, Deus é fiel. E aí, isso é o cântico novo? Deus é fiel? A verdade é que às vezes a gente repete muitos termos, mas não vive muitos termos. Não vive termos que a gente repete o tempo inteiro. Pensar na retidão de Deus, na fidelidade de Deus,
às vezes, nos faz perceber que nós não confiamos nisso. A gente tem medo de perder emprego, a gente tem medo de tudo, a gente tem medo de tudo. A gente tem medo de tudo porque a gente, de fato, não descansa em Deus. E é a gente mesmo, tá? Não é a gente, eu falando para vocês, não. É a gente, nós aqui, nós temos medo. Porque nos falta fé. Nos falta fé para crer de verdade que Deus é fiel. E Calvino, comentando esse texto, fala exatamente isso. Se nossos desejos não são satisfeitos, murmuramos instantaneamente contra a justiça e a fidelidade de Deus. Embora a máxima, que Deus faça todas as coisas de forma retamente, esteja na boca de todo homem, ainda assim, 1 em 100 acredita fielmente em seu coração que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus cuida. Você já viu as pessoas dizerem assim? O que vai acontecer com a igreja? A igreja vai morrer? Não vai. Nunca. Isso não vai acontecer. Não vai. Podem pegar a igreja, colocar lá com outros reinos, prender os jovens mais saudáveis. Prende Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, prende todo mundo. Não vai matar. Não, coloca todo mundo no exílio, todo mundo escondido, agora sim o povo de Deus vai morrer, vai surgir um Neemias, Esdras. Não vai. Não vai, porque Deus continua sendo fiel. Quando o reinado de Roma começar a aparecer, quando parecer que não virá o Messias, da Virgem Maria nascerá um menino ali, demonstrando que Deus é Senhor da história e Ele é fiel. Quando a igreja for formada em Atos, e quando tudo parecer que está indo bem, virão pessoas e perseguirão a igreja se espalhará e vai parecer que as coisas estão acabando, mas não está. Deus é fiel. Deus só está espalhando o povo para que o povo pregue até os confins da terra. Virá a igreja romana e parecerá que a Bíblia foi escondida, mas não foi. Um homem lerá que o justo viverá pela fé. E assim não vai acabar, porque Deus é fiel. E Deus cuida e continuará cuidando do seu povo. E Davi continua exaltando a fidelidade de Deus, depois a justiça de Deus. Olha o versículo 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da sua bondade. Percebam? O que está acontecendo aqui é Davi demonstrando para nós os motivos de nós adorarmos. Deus é fiel, é reto. A palavra do Senhor é reta. Deus é justo. Justo quer dizer que Ele é sempre correto, na medida certa. Deus não perde a mão. Deus nunca perde a mão. Só que Deus também é bom e é um outro motivo de nós adorarmos a Ele. Porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é bom. E a gente percebe a bondade de Deus só pelo simples fato de olharmos para Jesus. Spurgeon fala em uma das suas pregações, que eu não vou lembrar qual, que quando você não tiver nada para adorar a Deus, ajoelhe-se no seu quarto e lembre-se do sangue de Jesus. Porque ao lembrar do sangue de Jesus, você talvez terá que interromper a sua oração, do tanto de coisa que você terá para adorar a Deus. Porque o sangue de Jesus é a expressão da bondade, da justiça, do amor, da ira. O sangue de Jesus derramado na cruz demonstra uma série de qualidades de um Deus que não precisava olhar para nós. Não precisava. A verdade é que Deus poderia fazer como os nihilistas pensam. Poderia ter criado o mundo, visto que deu ruim, e ido embora. Vai embora, acabou. Criar um próximo. Mas Ele não quis fazer isso. Ele amou a humanidade. Ele amou um povo, Ele escolheu um povo, Ele chamou um povo para si. E Davi vai dizer isso. E agora,
Davi, de forma poética, não tão diretamente falando dos atributos de Deus, vai abrir um pouco mais para louvar a Deus pensando na natureza. E é mais um ensinamento para a gente. Você pode adorar a Deus falando das qualidades de Deus. E nós não vamos encerrar as qualidades de Deus aqui. Se você quer entender as qualidades de Deus, se você quer pensar a respeito dos atributos de Deus, eu te convido que faça isso mesmo. Escreve no YouTube lá, os atributos de Deus. É bem provável que você caia no Nicodemo, no Paulo Júnior, no John Piper. São os primeiros que aparecem lá. Só escrever, os atributos de Deus. Você vai ver um vídeo por vídeo do amor de Deus, justiça de Deus, a longanimidade de Deus, a ira de Deus, atributos que Deus tem que nós deveríamos conhecer para adorarmos melhor o nosso Deus. Mas existe uma outra forma de adorarmos a Deus, que é pensando na criação. E Davi vai fazer isso agora, e é uma forma que nos ensina bastante. Olha o que diz o versículo 6. Os céus, por sua palavra, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O que Davi está fazendo agora é mostrando mais uma qualidade de Deus. O que Davi está mostrando é que Deus é transcendente. Sabe o que significa a transcendência de Deus? É dizer que não há nada na criação do mundo, nada do que foi criado, que é capaz de encerrar Deus, que é capaz de englobar Deus ali. É por isso que o Deus do cristianismo é muito diferente do Deus de outras religiões. Porque o Deus de outras religiões toma como princípio alguma coisa criada. Só que o Deus do cristianismo é algo que está acima da criação. Pensa nos deuses gregos, Zeus. Pensa nos deuses de outras religiões, a deusa do amor, a deusa etc, etc, sempre tem a ver com algo que já está criado. Só que quando o crente quer falar sobre Deus, ele vai dizer assim, olha, ele é invisível, eu não sei como ele é. Ele tem alguns atributos que eu não sei explicar. Por exemplo, ele nunca nasceu. Isso não cabe na nossa mente. Um Deus infinito. Um Deus que não tem início, não tem fim. Não entra e nunca vai entrar. Deus tem qualidades que a mente humana não alcança. A gente repete porque Ele nos ensina sobre quem Ele é. Mas a nossa mente não alcança. Deus é transcendente. Isso significa a transcendência de Deus. E, normalmente, os escritores do Antigo Testamento falam da transcendência de Deus por meio de textos como esse. Quando ele diz, olha, os céus com a sua palavra foram feitos. A ideia é dizer assim, ó, sabe aquilo que é mais magnífico? Pensa no céu, pensa nas estrelas, pensa nas coisas criadas. Isso foi feito por ele, por uma palavra. Porque ele falou para existir e essas coisas existiram. A ideia é fazer com que a gente fique constrangido mesmo, com a grandeza que há na criação e pensar num Deus que é maior do que essa grandeza. Você viu as galáxias que foram descobertas no ano passado? Foi ano passado, não foi? O Jeff falou, depois eu fui procurar na internet. Foi ano passado? E aí tiveram novas fotos, postaram aí, a NASA postou. Que coisa magnífica, que coisa bela, que é algo que você não tem palavras para expressar. De tão belo é ver a quantidade de estrelas que o homem não tinha visto ainda, a beleza que existe no universo que o homem nunca, talvez, vá navegar. Pensa nisso tudo. E depois pensa assim, Deus criou tudo isso com uma só palavra. A palavra de Deus é ação. Deus é tão poderoso que falar é agir. O falar de Deus é agir de Deus. E Deus não só criou as coisas, mas Deus está sustentando todas as coisas. Isso também é magnífico, porque Deus não só fez com que a luz viesse, mas faz, por meio da mesma palavra, do início de toda a história, com que a luz continue. Deus está sustentando
toda a sua criação por meio da sua voz. Tem um escritor que fala isso. Deus não falou, Deus continua falando. Se há existência, é porque continua ecoando o timbre da voz de Deus no universo. Já pensaram nisso? Deus falou. E tudo que existe, só existe, porque o timbre da voz de Deus continua ecoando no universo. É poético, é um poema que eu estou só tentando entender o que Davi está querendo dizer. O sopro da sua boca. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Pelo sopro da sua boca, o exército deles. Percebe? É magnífico, é grande. O sopro da boca de Deus fez com que o exército dos céus fosse criado. Deus pega o mar como pega um bolo de terra. Separa o mar para cá, a areia para cá. Pensa numa montanha. Deus olha para a montanha e faz ela existir como uma criança que brinca na areia, na praia. Deus é Senhor de toda a criação. Isso é magnífico, isso é grande, isso é adorar a Deus. Então, se você tem dificuldade em adorar a Deus, talvez você possa ser ajudado, saindo de casa, indo para a rua, se você não tem uma janela que tem uma visão boa, como na minha antiga casa, que era para o vizinho assim, cheio de tijolo, então eu tinha que sair de casa, e aí você vai para a rua, olha para o céu. Você não vai adorar o céu. Não faça isso. Tem gente que faz isso. Crente não adora céu, não, gente. Você vai adorar a Deus, porque Ele é acima do céu. Ele é o Criador da beleza que há nas nuvens, no sol, nas estrelas, nas coisas criadas. Deus criou coisas coloridas. Deus criou árvores grandes e pequenas. Deus criou animais de todas as espécies. Deus criou grandes tubarões, pequenos corais. Deus criou formigas, criou elefantes. Deus criou cheiros diferentes. Deus criou a tangerina. Deus criou a maçã, a pera. E eu queria que você pensasse nisso tudo. Porque Deus é magnífico. Deus é artístico. Deus é grande. E quando você percebe a criação de Deus, você adora Deus melhor. Você, pela graça de Deus, talvez um dia possa comer uma maçã, adorando a Deus. Pensando em por que Ele fez isso de forma tão diferente, tão bela, tão perfeita. E tem gente que pensa que é um acaso. Tem gente que pensa que foi na sorte. Do nada, tudo foi criado e tudo isso apareceu sem motivo nenhum. Depois, Davi, para o próximo bloco, ele vai não só focar nas coisas criadas, mas ele vai falar um pouco sobre a história. Deus é Senhor das coisas, da criação, mas Deus também é Senhor da história. O Senhor frustra, versículo 10, os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. O que está acontecendo aqui agora é Davi nos ensinando, nos relembrando que Deus não é só Senhor de todas as coisas criadas, mas Deus também é Senhor da história. Algo que nós deveríamos adorar a Deus. Porque o que ele diz nesse trecho é que todas as nações, tudo que foi criado, toda a história, não está fora da soberania de Deus. Mais uma vez, Davi está nos relembrando que Deus é soberano. Então, da mesma maneira que a história da redenção, que é a criação do homem, a queda do homem, a vinda de Jesus e a consumação que acontecerá no retorno dele, da mesma forma que a história da redenção foi escrita e é conduzida por Deus, abaixo disso, Deus também está cuidando da história do mundo. Ou você acha que Deus não sabe da Revolução Industrial? Ou você acha que Deus não conhece
todas as revoluções que aconteceram? Ou você acha que Deus não sabia que o Steve Jobs ia criar a Apple? Você acha que não? Você acha que ele foi pego de surpresa com a mudança drástica dos últimos 100 anos em todo o mercado de trabalho? Você acha que Deus foi pego de surpresa com a criação das vacinas, onde uma mortalidade foi caindo bruscamente? Você acha que Deus foi pego de surpresa quando as histórias que vão acontecendo em cada período da vida humana foram se desenrolando? Não. Deus é Senhor da história, é isso que Davi está dizendo aqui. Então, na história da redenção, Deus é Senhor. Na história do mundo, de maneira geral, Deus é Senhor. Mas Ele faz algo que é muito diferente. Deus olha para nós e nos relembra que Ele é Senhor. Mesmo sem merecermos, Deus nos conhece pelo nome. E Deus nos chama pelo nome. Então Ele não só conhece e criou a história da redenção, Ele não só conhece e criou a história do mundo, mas Ele conhece e criou a nossa própria história. E olha, isso não quer dizer que você vai ser vencedor, isso não quer dizer que você vai ser o melhor na sua empresa, isso não quer dizer que você vai ser rico. Isso deveria somente fazer com que você descanse. Deus conhece e dirige. Mesmo não ganhando nada, mesmo não alcançando nada, Deus conhece e dirige. Isso deve nos fazer descansar num Senhor que é Senhor da história da redenção, da história do mundo, da minha história. Deus está cuidando. E a gente segue no versículo 12, percebendo que Deus cuida não de uma maneira distante. Diz o versículo 12, feliz é a nação cujo Deus é Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então, o versículo 12 vai descortinar um momento diferente. Ele vai passar pela beleza que é Deus e a grandeza que Deus é nos versículos anteriores, e ele começa a caminhar a partir do versículo 12, olhando para o crente, dizendo assim, olha, felizes são os cristãos, feliz é a igreja, feliz é quem tem Deus como Senhor. Sabe por quê? Porque é lógico, né? Você imagina, nós falamos tudo que Deus é aqui, Senhor, Criador. Você imagina ser inimigo desse Deus? Você imagina ter esse Deus como inimigo? E, querendo você ou não, se você não está em Cristo Jesus, esse Deus é seu inimigo. Você é inimigo de Deus se você não está em Cristo Jesus. Não sou eu que estou falando. Leia a carta de Paulo aos Romanos. Você vai ver que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Fora de Cristo Jesus, nós somos inimigos, odiados por Deus. A verdade é que nós podemos ter Deus como Pai ou Deus como inimigo. Não tem meio termo. Você pode ter um pé lá e um pé cá, você é inimigo de Deus, se não estiver em Cristo Jesus. Só que no versículo 12 ele vai dizer, mas vocês que creem em Cristo Jesus, como são felizes vocês. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então, a mensagem é que é bom estar guardado nas asas do Senhor. É bom ser cuidado por Ele. É bom ser dele. É bom ser crente. Porque é isso que o Antigo Testamento ensina para a gente o tempo inteiro. Não é que nós devemos ser como Davi e valentes para enfrentar Golias. Devemos ser como Davi, crentes. Que são crentes, que pecam, que pedem perdão, que são perdoados. Devemos ser como Josué, crentes, como Neemias, crentes, porque é bom ser crente. O nosso exemplo é Jesus, o nosso alvo é Jesus. Mas, para que ninguém se glorie, Davi vai dizer, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Queria pular esse texto, mas vou falar. A verdade é que Deus escolheu um povo para si. E
É pela graça que nós somos salvos, e isso acontece por meio da fé, e uma fé que não vem de nós, para que ninguém se glorie, vem de Deus, como diz Paulo aos Romanos. O que Davi está dizendo aqui, dentro de uma teologia bíblica que nós conhecemos, é que feliz é o povo que recebeu a misericórdia de Deus. Porque você pode dizer assim, olha, então feliz é aquele povo que se esforçou para ser amigo desse Deus. E eu vou dizer, não. Feliz é aquele povo pecador, ruim, difícil, cheio de maldade, mas que, por misericórdia, por amor, por um motivo que eu nem sei explicar, Deus decidiu amar. Deus decidiu amar. Aliás, é por isso que somos felizes. Porque, à medida que nós vamos crescendo, e aí eu vou falar pessoalmente, né? Eu pensava quando eu era mais novo, bem mais novo, né? E caminhando na igreja, bem mais novo mesmo, muito novinho, eu ouvia das tias que a gente pecava todo dia. E aí eu lembro que eu pensava um dia que eu não pequei, hoje eu não pequei nada, Hoje, se Deus voltar, estou nos trincos, vai direto, filho. Não tem nada, não tem ninguém nem no portão, já vai direto para o abraço. A verdade é que é uma teologia errada, né? Mas, e aí a gente vai crescendo. E é verdade mesmo, quanto mais novos nós somos, talvez por pouco pecado, talvez por uma falta de conhecimento de Deus, que o conhecimento de Deus mostra quem nós somos, a gente pensa que é menos pecador do que realmente é. Só que o tempo vai passando e você vai percebendo que você não é tão diferente das pessoas que você julgava. O tempo vai passando e você vai percebendo que você ficava com raiva de Davi, você ficava com raiva de Sansão, você ficava com raiva de Paulo, e aí você vai crescendo. E você diz, Senhor, meu Deus, me salva de mim. Quem me livrará, Senhor, do corpo dessa morte? À medida que o tempo vai passando, você percebe a necessidade que você tem de ter um Deus misericordioso, que não te salva pelo quem você é, mas te salva porque Ele quis te salvar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e cujo o povo Ele escolheu para a sua herança. Há uma palavra de segurança aqui. E eu vou repetir o que Spurgeon falava em várias pregações. Deus escolheu um povo para si. Preparou coroas na glória. E se Ele preparou coroa para você, ninguém, absolutamente ninguém, colocará na cabeça essa coroa. Ela está esperando. Mas a verdade é que Ele escolheu e Ele vai dar a herança. Ele escolhe aqui, a herança é aqui, mas o caminho, Ele diz, eu vou te manter firme. Ele pega na mão, como uma criança birrenta, e eu sei que é uma criança birrenta, pega na mão e te arrasta até a herança. Ele vai te levar. No meio do caminho, você vai aprender a amá-lo mais. No meio do caminho, você vai entendê-lo mais. No meio do caminho, você vai compreender melhor as coisas. Mas a verdade é que se Ele não te pegasse na mão e te levasse até a herança, você não ia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Partindo para o final, versículo 13. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Aqui tem uma teologia direta e clara. Não há segurança fora de Deus. Você pode ser rei,
você pode ter muitas coisas, você pode ter cavalos, ou seja, você pode ter uma série de recursos que te garantam a vitória. Sem Deus não há segurança. É por isso que é tão distante da palavra de Deus ouvir que Deus, para você ser crente, Deus vai te fazer rico. Porque em muitos momentos da Bíblia, Deus vai dizer o contrário. Olha, eu vou tirar tudo que você tem, para que você compreenda que você precisa de Deus e não das riquezas. É de Deus que nós precisamos. É de Deus que nós... É em Deus que nós temos segurança. Toda segurança fora de Deus é inútil, é vazia, é ilusão. Toda segurança é ilusão. E eu queria que você pensasse, nós vamos para os últimos 2 versículos. O que tem te enganado? Dinheiro, poder, relacionamento. O que, de fato, filhos, pais, te traz uma sensação de segurança ou de insegurança. Porque se você tem muito medo de perder alguma coisa, é porque talvez isso esteja tomando no seu coração um lugar que não deveria estar tomando. Deus é a nossa segurança. Nada terreno é realmente seguro. O texto inicia com a grandeza de Deus. Mostra agora a loucura dos homens que se agarram em coisas terrenas ao invés de olhar para o Criador. E termina com a exaltação de alguém que entendeu que Deus é Senhor e que a alma do homem deve estar vinculada a esse Deus. Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Percebam? Deus está vendo os seus. Deus está cuidando dos seus. A ideia de que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, é a ideia de que todo crente deveria descansar na certeza de que Deus está cuidando. Deus está cuidando, Deus está cuidando. Para livrar-lhes da alma da morte e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Percebam? O que Davi está fazendo aqui agora é dizendo para nós, olha, Deus está cuidando. E eu, Ítalo, não posso convencer você a isso. Eu espero que o Espírito Santo de Deus te convença a isso. E te tire todo o medo. Mas eu preciso te dizer isso. Se você é filho de Deus, Deus está cuidando. E cuidando da sua alma, da morte. Cuidando das coisas mais espirituais. Deus está cuidando. Você pode descansar. Deus está cuidando da sua fome. Ou seja, das coisas mais carnais, mais terrenas. Deus está cuidando. Deus se importa com a sua salvação, Deus se importa com a sua vida de santidade, mas Deus também se importa se o seu salário vai dar para comprar comida no final do mês. Você já parou para pensar que Deus se importa? Deus se importa. E isso deve nos fazer exaltar o nome dEle. Isso deve nos fazer descansar nele, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Desculpa, talvez haja fome, talvez seja um período difícil. E isso vai acontecer com crente de verdade. Se você é crente, pode acontecer as terríveis coisas, mas Deus está cuidando. Por fim, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. É aqui que deve estar a nossa alma. A nossa alma deve estar confiada num Deus que intervém na história da redenção, na história do mundo, na nossa história. Nós podemos descansar, não só descansar calado, nós podemos pegar o violão, a bateria, o teclado e adorar o nome dEle, porque Ele é justo, bondoso, reto, fiel, soberano, Senhor de toda a criação, Senhor de toda a história. Amém? Que Deus continue falando aos nossos corações.